Hoje eu quero compartilhar com você uma fábula que tem a ver com o momento em que estamos vivendo. E talvez você a aplique a uma outra situação da sua vida. Eu sou Nilma Barbosa e estamos no canal É Preciso Falar. Vamos lá, quem sabe você aprende uma lição preciosa. Certo dia, um ratinho olhava pelo buraco de sua toca quando observou que o fazendeiro e a sua esposa tiraram da sacola um pacote diferente. O ratinho suspirou, cheio de expectativa, já imaginava um pedaço de bolo de queijo, algo assim. Mas, para sua surpresa, o fazendeiro tirou de lá uma ratoeira. O ratinho suspirou e saiu correndo, apavorado. Foi direto para o pátio onde havia outros animais. Então ele se dirigiu à dona Galinha e foi logo gritando: Olha, dona Galinha, tem uma ratoeira na casa! Tem uma ratoeira na casa! A dona Galinha nem ligou. Olhou para ele e disse: E o que é que eu tenho a ver com isso? Ele sabia que ela não ia se importar, então saiu de lá triste, mas ainda preocupado, e se dirigiu para o chiqueiro. Correu e foi logo falar com o senhor porco. Certamente ele vai ajudar, certamente ele vai se importar com a situação de perigo. Mas quando ele falou para o senhor porco também ignorou e disse assim: Isso é problema seu, meu amigo. Eu estou triste por você, mas não posso fazer nada. Esse problema não vai me atingir, então me deixa aqui. E ele continuou ali se espojando na sua lama. E o ratinho saiu todo preocupado. E agora o que fazer? Lembrou-se da dona vaca. Então correu até ela e foi logo gritando. E ela: Oh, será que eu corro algum perigo? Acho que não. E esnobou dele, o tratou com ironia, tirou sarro e continuou ali remoendo a sua grama. O ratinho saiu tão triste, preocupado, sabia que ele teria que enfrentar aquela ratoeira. Ah, mas naquela noite, olha só, a ratoeira disparou. E quando disparou, a esposa do fazendeiro logo pensou, pegou alguma coisa e toda curiosa correu imediatamente, porém naquele escuro todo. Ela não se deu conta de que a ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa, perigosa. E quando ela se aproximou da ratoeira, aquela cobra que estava presa ali a picou. Olha, não é preciso dizer, não é, que ela passou muito mal. A cobra era terrivelmente brava, venenosa, né? Então, ela saiu triste, já cambaleando, passando mal. O seu esposo, aquele fazendeiro muito triste, se apavorou, correu, levou no médico, foi receitada e trouxe-a de volta à sua casa. Mas ela não estava nada bem. E como não se recuperava, o fazendeiro teve uma ideia. Ah, vou fazer uma canja para ela. Quem sabe ela se recupera. Quem sabe suas forças se renovam com uma comida gostosa. Foi no galinheiro e você já sabe o que aconteceu. A galinha virou sopa. Isso mesmo. Mas aquela mulher não se recuperava. Os dias iam se passando e quanto mais se passavam, mais mal ela ficava. Então, os parentes que moravam longe, preocupados que ela morresse sem a ver antes, então decidiram visitá-la e o fazendeiro teve que ir até o chiqueiro sacrificar o porco para alimentar a família que era tão grande. Afinal, vieram de longe para ver aquela mulher. O tempo passou e, infelizmente, a notícia não foi boa. Aquela mulher faleceu, morreu. E aí sim é que vieram gente de longe. Muitas pessoas de vários lugares, pois eles tinham muitos amigos. E, infelizmente, aquele fazendeiro teve que sacrificar a sua vaca. Isso mesmo. E o ratinho, de longe, observando tudo, pensou: o problema não era só meu, era de todos. Mas só eu enxerguei e me responsabilizei. Só eu corri atrás, tentei avisar, chamar a atenção e ninguém se importou.
Afinal, só sobrou quem se importou e fez alguma coisa, se preveniu. Isso diz respeito muito ao momento em que estamos vivendo. Você analisou? Talvez você já passou por momentos difíceis também, em que a mesma história se aplica, ou ainda vai passar, certamente você vai se lembrar. O que um passa não diz a ver só com aquela pessoa. O problema não é, nunca é só de um. O problema que está acontecendo no mundo não são das igrejas, dos pobres, dos ricos, dos idosos. Não, o problema é de todos nós. E uma coisa que nós precisamos saber e aprendemos com essa história é que o conhecimento, ele nos responsabiliza. Uma vez que você está ciente da situação, sabe o que está acontecendo, isso traz sobre você um peso de responsabilidade. E esse peso de responsabilidade você deve dividir com outras pessoas que se somarão em uma ação positiva, em uma ação que trará solução para o problema. Nós, como Igreja de Cristo, nós sabemos pelo menos de duas situações em que jeitos que podemos agir. Nós sabemos pelo menos de dois antídotos, dois remédios que podem nos socorrer em tempos de aflição, em tempos de crise, em tempos como esse que estamos vivendo. Chama-se jejum e oração. Isso mesmo, o povo de Deus já enfrentou muitas situações terríveis de morte, e não só de uma ou duas pessoas, mas de nações inteiras correrem o risco de serem exterminadas. Entraram com jejum e oração. Foi o caso da rainha Esther, lembra da história dela? Lembra da história de Nínive também? Que o povo ia perecer e eles foram ao jejum, sabe? Clamar, suplicar por misericórdia. Nos lembra que nós precisamos jejuar e orar, mas sempre deve ser precedido esses dois momentos com um coração quebrantado, arrependido, sabe? Levando em consideração a nossa culpa, o nosso pecado, os nossos erros, sabendo que nós não somos perfeitos, olhando aonde estamos errando, nos corrigindo, nos humilhando, nos quebrantando diante de Deus, nós e nossa casa, nosso povo, a Igreja de Cristo, se posicionando, clamando a Ele por uma intervenção espiritual, para que o braço dele entre com providência e nos ajude, nos dê vitória. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que de alguma forma Deus está fazendo, ainda que a gente não entenda e os nossos olhos não veem, Ele está fazendo algo bom e algo novo através da permissão de tudo o que está acontecendo. Porém, talvez Ele tenha pressa de nos dar o livramento completo, mas está esperando o quebrantamento da nossa parte. E eu vejo ainda tanta gente brincando, tanta gente, sabe, ainda envolvida em TikTok, em dancinha, em dedinho na boca, em fotinha bonita, apenas sem comunicar uma verdade. Você pode fazer todas as coisas, mas todas as coisas que cooperam para a glória do nome de Deus, que cooperam com o reino dele. Você pode se envolver em uma causa nobre. Você pode dobrar os joelhos e conversar com a sua família, com seus filhos, ainda que eles sejam crianças, e orientá-los sobre a situação em que estamos passando e dizer a eles: olha, nós vamos viver de uma forma diferente, nós vamos economizar, nós vamos saber agora fazer com que sobre alguma coisa para ajudar quem precisa, nós vamos orar pelo país, nós vamos orar pela igreja, nós vamos orar pelas famílias, e não só isso, nós vamos jejuar, porque o problema é de todos nós, mas nós temos a solução. Nós conhecemos a solução. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e nele devemos confiar. Deus abençoe você e nunca se esqueça que o conhecimento nos responsabiliza. Então, assuma um posicionamento, tome uma posição, converse com a sua família e se coloque na brecha em jejum e oração, porque tem muita gente precisando. Fazendo assim, você vai se livrar sua família, mas vai livrar muita gente que está à sua volta. A salvação chegará para todos se nós agirmos. E Deus conta comigo e contigo. E juntos seremos sempre mais fortes. Deus abençoe. Um grande abraço.